Olá, boa tarde, estudantes dos segundos anos dos cursos técnicos integrados em agropecuária e alimentos. Saudações, que é o professor Alessandro, e o objetivo dessa gravação é justamente apresentar para vocês duas unidades de conhecimento fundamentais para a finalização desse semestre. Essas unidades de conhecimento, esses assuntos, eles serão retomados no início em algum momento, aliás, de Sociologia 3, mas aqui já apresentamos um panorama geral conceitual. As unidades de conhecimento são o Brasil e a grande comunidade mundial e a conjuntura política da atualidade. Né? Essas unidades de conhecimento estão aí no projeto pedagógico do curso, no PPC, de cada um dos dois cursos técnicos integrados. O objetivo geral é aprender aspectos geopolíticos e socioculturais da conjuntura global contemporânea. Especificamente, compreender o papel do G2, Estados Unidos e China, no mundo pós-pandemia, refletir sobre o papel do Brasil na constituição de um mundo geopoliticamente multipolar, articular fatores políticos, ambientais e econômicos da nova ordem mundial e refletir sobre a conjuntura política brasileira, refletindo, inclusive, todas essas questões, tensões e ressignificações globais, né, geopolíticas, no âmbito contemporâneo da nossa realidade. Bom, para a gente entender o cenário, a ordem mundial, que reflete toda uma globalização, que reflete toda uma ordenação geopolítica, nós devemos lembrar como o mundo funcionava antes dessa realidade que está em construção nesse momento. E a gente tinha uma realidade após o final da Segunda Guerra Mundial, no século XX, que era configurada por uma guerra fria. Duas superpotências, né, que representavam dois polos de poder político, geopolítico, econômico, tecnológico e principalmente bélico-militar. Esses dois polos, essas duas superpotências, eram os Estados Unidos e a União Soviética. Além desse poder político, econômico, tecnológico e bélico-militar, essas duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, eram representantes de visões de mundo bastante antagônicas. Enquanto os Estados Unidos estavam à frente do chamado bloco de países capitalistas, que aqui no mapa mundi estão em verde, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, estavam à frente dos chamados países socialistas, países que realizaram processos revolucionários, inspirados em escritos do materialismo histórico dialético, cujos grandes expoentes vimos em Sociologia 1 e 2, são o Karl Marx e o Friedrich Engels, e esses países, a partir dessas revoluções socialistas, né, implantaram um Estado proletário, né, ou tentaram, pelo menos, implantar um Estado com a propriedade coletiva dos meios de produção, diferentemente da propriedade privada dos meios de produção que acontece no mundo capitalista. Esse bloco socialista, né, que estava nessa Guerra Fria, nessa guerra não declarada com o bloco capitalista, esse bloco socialista ele entra em declínio já em meados aí dos anos 1980, e ele, digamos assim, desmantelado de vez com a queda do Muro de Berlim no final dos anos 1980 e a própria destruição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no início, bem no comecinho da década de 1990. Então, aquele mundo bipolar dividido entre duas superpotências que representavam duas visões de mundo, duas visões de sociedade, uma baseada no modo de produção capitalista e a outra baseada no modo de produção socialista, esse mundo, então, ele entra, digamos assim, em colapso. E aí a gente tem a reemergência dos Estados Unidos como a única superpotência remanescente,
A gente vai ter a União Europeia aí também emergindo como uma força geopolítica, né, que já era, inclusive, durante o processo de constituição desse bloco, mas ela ganha uma força, assim como também nós vamos ter, principalmente a partir da década de 2000, a ascensão dos BRICS, né, que são o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e posteriormente a África do Sul, e mais recentemente nós temos vários países adentrando esse bloco. Só que apesar de você ter vários polos de poder no rascunho de um mundo que nós vamos chamar de multipolar, os Estados Unidos ainda são, nos anos 1990 e nos anos 2000, a única superpotência emergente. Só que daí nós temos o fator China, como já vamos ver. Aí, uma parte dessa aula é baseada numa entrevista com o professor Bruno Hendler. Ele é da área de Relações Internacionais, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Essa entrevista ela foi feita e publicada no site do Instituto Humanitas, da Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, e é intitulada O Mundo Pós-Pandemia Gravitará em torno do G2, Estados Unidos e China. Então, o que o Endler vai dizer, esse intelectual vai dizer? Ele vai falar, primeiro ele vai fazer uma reflexão sobre a globalização. Ele vai dizer que, em geral, quando se pensa em globalização, se pensa na compressão espaço-temporal, na redução das distâncias, pelo encurtamento do tempo e do custo para percorrê-los, graças aos avanços tecnológicos, logísticos e etc. Isso vale para as cadeias produtivas e para a disseminação dessas novas tecnologias. Mas quando eu também penso nessa compressão espaço-temporal, nessa globalização, também penso que não vão circular apenas bens econômicos, tecnológicos, mas vão circular pessoas, ideias e doenças também. E tudo de uma maneira muito rápida, muito vertiginosa. Entretanto, lembrando que essa entrevista ela é de 2020, né, quando nós estávamos aí em plena pandemia da Covid-19, então ele vai lembrar que, né, no meio de todas as discussões que aconteciam naquele momento, em várias áreas do conhecimento, culpar a globalização pelo contágio global da Covid-19 é tão infantil quanto culpar os navios a vapor que dispersaram o vírus da gripe influenza em 1918 ou culpar as caravanas de comércio que dispersaram a peste negra entre a Ásia e a Europa, né? Para a gente também não tomar cuidado, né, de achar que a globalização é culpada de tudo e fonte de todos os nossos problemas, né? Uma parte sim, mas não podemos usar a globalização como bode expiatório geopolítico. Bom, apesar da gente ter, de acordo com esse intelectual, uma divisão entre dois polos, uma bipolaridade ressignificada, esse G2, na verdade, a gente pode pensar que ele é um estágio rumo a um mundo cada vez mais multipolar. Então, é um momento de transição e não um ponto de chegada. Então, na verdade, essa bipolarização entre os Estados Unidos e a China, que a gente percebe ganhando cada vez mais força, é um estágio para a construção de um mundo multipolar. Porque esse mundo multipolar é caracterizado pelo declínio, pela decadência, pela dissolução do poder hegemônico dos Estados Unidos no âmbito global. Ainda é uma superpotência global, mas ele tende mais, cada vez mais, ter a sua zona de influência e o seu poder de impor sua vontade para o mundo diminuído pela ascensão da China como uma nova superpotência global que está sendo cada vez mais capaz de dar respostas sistêmicas para problemas sistêmicos, para problemas estruturais. O Endler também vai ressaltar o papel de outras forças emergentes nesse processo, como a Alemanha na União Europeia e na Eurásia, os BRICS, como já foi colocado, e etc. Então, a gente está
nesse momento de transição, né, rumo ao mundo multipolar, com vários polos de poder econômico, político, cultural, tecnológico, também bélico-militar em alguns casos. E a constituição desse mundo multipolar nos traz uma série de questões que a gente precisa resolver se quisermos sobreviver enquanto espécie, enquanto civilização. Aqui, a gente pensar mesmo, né, em todas essas situações que nos colocam a nossa própria existência, a nossa sobrevivência a médio e longo prazo em risco. Então, pensar, por exemplo, na questão do futuro do trabalho. O trabalho que enfrenta um processo de grande desenvolvimento tecnológico, de máquinas que cada vez mais tomam o lugar de pessoas nos postos de trabalho, a automação, né, a emergência da inteligência artificial, que está cada vez mais tornando obsoletos, né, ultrapassados vários tipos, postos, funções de trabalho, assim como estão destruindo várias profissões que tendem a não existir num futuro cada vez mais próximo, né? Ou a retirada dos direitos por meio do neoliberalismo, né, que cada vez mais, em países que ainda insistem nesse caminho, tem, através de reformas trabalhistas, como é que aconteceu no Brasil faz poucos anos, acabado cada vez mais com os direitos do trabalhador, que tem suas proteções sociais cada vez mais diminuídas, como a gente pode perceber no fenômeno dos profissionais de aplicativo, na uberização, que é um tema que também vamos trabalhar em Sociologia 3. Um mundo caracterizado por mudanças climáticas profundas, que tem se manifestado cada vez mais através de tragédias como a que aconteceram no Rio Grande do Sul, mas tragédias causadas aí pela própria humanidade, né? Não são situações que têm acontecido à toa, né? Apenas devido à natureza. O aumento das desigualdades sociais, né? Cada vez mais a gente vai vendo uma concentração de renda, né? Ainda milhões e milhões, de centenas de milhões de pessoas no planeta que não se alimentam, que vivem a fome, que vivem a insegurança alimentar, que não têm acesso a meios tecnológicos básicos, a tratamentos médicos básicos, não têm acesso a sistemas universais de saúde, né? Isso cada vez mais aumenta as tensões sociais, a distância entre ricos e pobres, a destruição das classes médias, o aumento do controle biopolítico dos estados, né? Então, o Estado cada vez mais pode controlar corpos e mentes a partir do avanço da engenharia genética, do controle das pessoas através das biometrias, né? Através de uma série de escaneamentos do corpo humano, a capacidade de controle da vida a partir de projetos e programas de saúde, mas também programas que muitas vezes exterminam certos grupos raciais, populacionais, que são considerados indesejáveis. Então, a gente tem um controle da vida, um controle biopolítico, como dizia um filósofo chamado Foucault, que também vamos ver em Sociologia 3. E o papel das redes sociais, né, enquanto meio comunicacional que congrega bilhões de pessoas no mundo todo, mas tem trazido uma série de consequências culturais, políticas e psicológicas para a humanidade. E aqui, no momento dessa entrevista, o Endler lembra que, como se falavam em filmes que chegaram inclusive à cerimônia do Oscar, que é a grande cerimônia da indústria cinematográfica dos Estados Unidos, que de certa forma são exemplo da hegemonia da mídia, da indústria cultural americana sobre o mundo. E a gente tinha filmes ali, que era o Parasita e o Coringa, que tinham chegado ao Oscar, e que mostravam a decadência, o declínio do estado de bem-estar social, daquele estado que deveria garantir saúde, educação e uma vida digna para todos. Né? Então, são filmes que trabalham, que abordam questões ligadas a conflitos sociais, a estratificação social, que é um conceito que nós vimos também nesse semestre, etc.
Então, no filme sul-coreano Parasita, o abismo social que mantém famílias pobres morando praticamente nos esgotos das grandes cidades, esse filme mostra uma família que vive praticamente assim, vive na miséria mesmo, morando num porão, sob uma situação bastante precária, né? E a inundação desses bairros humildes por uma chuva sem fim, retratados em Parasita, que mostra também a falta de planejamento urbano, um planejamento urbano que pensa só nas classes mais altas, né? Então as pessoas, qualquer tempestade, qualquer chuva ali iria prejudicar evidentemente os mais pobres. Isso tudo é retratado no filme Parasita, né? E tudo isso constitui a metáfora para entendermos que os principais prejudicados pelas mudanças climáticas e por crises da saúde, crises sanitárias como a da Covid-19, que tendem a se tornar cada vez mais frequentes no século XXI, esses grupos que são mais prejudicados, eles têm endereço e renda bem específico. E esse endereço é nas áreas periféricas, marginalizadas das cidades aí, mundo afora, principalmente nos países subdesenvolvidos. A mídia, a indústria cultural, ela percebe essa tensão que afeta a humanidade, né? Toda essa miséria, essa pobreza, todos esses conflitos, né? E as próprias ameaças que nós criamos graças ao aquecimento global, à destruição do meio ambiente, a mídia, o cinema, a indústria cultural, que é outro conceito que trabalharemos em Sociologia 3, ele brinca muito com essa questão das ameaças às nossas necessidades básicas, à nossa vida, à nossa alimentação, né? E as distopias, que são visões de mundo que muitas vezes mostram um caminho que a humanidade poderá seguir e que poderá nos levar a uma situação em que tudo deu errado, né? Mostrando o pior que nós podemos nos tornar. Então, é isso que as distopias fazem, ao contrário das utopias. Então, a gente tem muitas obras que têm sido adaptadas pela mídia para o cinema que mostram essas distopias, que muitas vezes mostram que a gente está caminhando para um mundo controlado por um Estado panóptico, que está sempre vigiando, que está sempre monitorando cada cidadão, que tem um poder cada vez maior de controle sobre os cidadãos e as cidadãs. Um Estado onipresente que está em toda parte e opressor. Aquele que garante as necessidades básicas, mas também pode nos privar dela a qualquer momento na típica relação de vigiar e punir. Mais uma vez, uma referência ao filósofo Foucault. Então, obras como 1984 mostram um Estado forte, ditaduras aí, a figura do grande irmão, do Big Brother, que está vigiando a todos, né, e etc. Então, isso tem aparecido muito na nossa ficção científica, né? E muitas dessas obras têm sido adaptadas pelas mídias, aí, em séries, filmes e etc. Então, obras como 1984, Admirável Mundo Novo, outro livro também que recomendo muito, Não Verás Lugar Nenhum, uma obra de ficção científica do Inácio de Loyola Brandão aqui no Brasil, eles vão fazendo uma pesada reflexão sobre os limites ambientais do planeta. Podemos continuar esgotando os recursos naturais da Terra e achar que não sofreremos as consequências dessa nossa falta de responsabilidade diante do mundo, diante da biosfera? Será que não estamos regredindo, né, indo em direção a distopias, né, que mostram colapso de governos, que mostram o fim do mundo, um retorno ao estado de natureza hobbesiano? Lembrem de Thomas Hobbes, do estado de natureza, onde as pessoas, um momento anterior à emergência do Estado Civil, nós vimos isso em Sociologia 2, o estado de natureza do Hobbes, onde o homem está contra o seu próximo, onde uma guerra de todos contra todos, onde o homem é predador, o ser humano é predador de si mesmo, o homem é lobo do homem. Lembre-se daquela música da Pitty, do rock, que vocês ouviram. Ou seja, né, um mundo onde existem ameaças não humanas, pestes, máquinas inteligentes, extraterrestres, zumbis, micro-organismos, vírus e bactérias. Então, os filmes de zumbis, os filmes que mostram invasões por civilizações alienígenas, eles brincam com esse terror que nós temos do fim do mundo, né?
Mas nem sempre isso se encontra só na ficção. A gente acabou de passar por uma situação parecida com o Covid-19, uma situação distópica. Né? Aqueles que puderam ficar isolados em suas casas, se comunicando por máquinas, porque tinham, né, por computadores, por meios tecnológicos, porque tinha um vírus assassino nos prendendo em casa. Né? Então, o que vai resultar dessa situação que nós passamos há poucos anos? Né? Que globalização é essa, com tantas tensões, com tantos problemas ambientais, problemas sanitários? Então, a gente também vai vendo que esse mundo é caracterizado pelo avanço da extrema-direita. A extrema-direita, então, está ligada a ideologias políticas marcadas pelo nacionalismo extremo, embora muitas vezes contraditório. O autoritarismo, né, a dificuldade de lidar, a dificuldade de se lidar com a diversidade de pensamento, né, de querer ser autoritário, impor sua visão, seu modo de vida para o próximo, o racismo, a xenofobia, a preservação da tradição, da identidade nacional e da ordem social, e a desconfiança em relação às instituições democráticas. Isso tudo caracteriza o avanço da extrema-direita em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. O avanço de movimentos fundamentalistas no Brasil e em outros países, no qual as pessoas misturam política e religião, acham que a sociedade tem que viver de acordo com o livro sagrado da sua religião. Os conflitos armados internacionais cada vez mais fortes, temos o exemplo aí do que acontece na faixa de Gaza, na Palestina, né, Israel. O genocídio de vários grupos étnicos, né, para muitos intelectuais, o que está acontecendo na faixa de Gaza agora é considerado um genocídio, né, do povo palestino. Os refugiados, tanto que fogem dessas guerras, né, sem rumo, né, tentando conseguir refúgio em algum país, refugiados políticos, mas também cada vez mais refugiados climáticos, pessoas que têm seus lares, cidades, regiões destruídas pela mudança climática e que não têm para onde ir. Bom, tudo isso vai se refletir no Brasil, e aí a gente vai ver uma nova unidade de conhecimento que está interligada a esse tema do Brasil na comunidade mundial. A conjuntura política do nosso país, ela tem espelhado uma polarização política. Então, enquanto no mundo existe a construção de uma realidade multipolar, uma das características dessa realidade multipolar é o avanço dos movimentos, dos grupos e de políticos de extrema direita, e uma fratura, uma divisão nas sociedades entre grupos que se colocam em polos opostos. E aí eu tenho aqui uma polarização que é política, que é uma das características do mundo multipolar. E que vão criar um cenário, uma situação, uma conjuntura. Então, a gente tem aqui, se a gente procurar em dicionários virtuais, a gente pode ver várias significações para a palavra conjuntura. A que nos interessa aqui está em vermelho. Contexto social, político, econômico ou cultural, panorama, a atual conjuntura política, mas que pode ser econômica, que pode ser cultural e etc. Vamos aqui dar ênfase na conjuntura política, embora sempre a gente tem que pensar que a política está ligada à economia, está ligada à cultura, está ligada à história. A conjuntura política brasileira atual é caracterizada principalmente por uma crise, né? Até aí não é novidade, né? Nesse país fala-se em crise, né, há muitas décadas. Mas a crise atual, embora, digamos assim, ela esteja num momento um tanto controlado, sob controle, mas ainda assim não deixa de ser uma crise, ela é muito caracterizada por essa polarização política. O país apresenta, o Brasil, profundas fraturas político-ideológicas, né? As pessoas divididas entre direita, esquerda, conservadores e progressistas, né? Patriotas e não patriotas, ou que não são vistos pelos patriotas como patriotas. Né? Então, a gente vai vendo aí essa fratura. Então, essa polarização política
consiste na divisão de uma sociedade em dois polos a respeito de um determinado tema. E esses dois grupos eles entram numa disputa, como está aqui em negrito, e eles se fecham em suas convicções e têm dificuldade para o diálogo. Então, essa imagem aqui de Brasília mostra bem esses grupos, né, esses dois polos. À esquerda, a gente vê pessoas aí usando mais trajes vermelhos, em alusão aos movimentos de esquerda, e à direita, a gente tem grupos que se apropriaram nos últimos anos, principalmente depois, desde o golpe de 2016, mas ainda antes disso, golpe de Estado de 2016, que se apropriaram da bandeira nacional, né, e que representam grupos ligados à direita e à extrema-direita. Por que essa polarização é um problema? Uma das inovações na história, no processo civilizatório né, da humanidade, uma das grandes inovações foi a democracia, como está aqui em vermelho. O que a democracia faz? Né? Ela substitui a disputa que antes acontecia por meio unicamente da violência, e ele traz uma substituição a partir da qual os problemas vão ser resolvidos e as propostas para o aprimoramento social vão ser feitas através, também aqui em vermelho, da discussão de ideias e apresentação de propostas para melhorar a vida de todos, né? Democracia, antes de mais nada, né? Como dizia Aristóteles, somos animais políticos porque temos o diálogo como ferramenta comunicacional. Aí nós resgatamos o livro Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que vão analisar o processo de crise pela qual as democracias contemporâneas têm passado nos últimos anos. Né? Se as democracias pressupõem para um país ser considerado democrático, uma sociedade ser considerada democrática, pressupõe que a democracia desse país respeite as regras comuns, que reconheça a legitimidade dos adversários. Então, eu penso diferente, eu e você pensamos diferentes. Nós podemos discutir, podemos debater, discordar. Só que isso não torna você, que é meu adversário, não vai te transformar no meu inimigo. Adversários não são inimigos. Pensar diferentemente, né, dentro, evidentemente, dos limites da democracia, dos direitos humanos e etc., porque, lembrem-se, liberdade de expressão não é um direito absoluto. Tá? Defender, por exemplo, o nazismo no nosso país é crime. Nenhum de nós pode fazer isso. Tá? Não se esqueçam disso. A liberdade de expressão está sempre subordinada à democracia, ao respeito aos direitos humanos, né? À comunicação não violenta e uma cultura de paz. Então, tudo isso faz parte do jogo democrático, as regras comuns, o reconhecimento do adversário, que não deve ser visto como inimigo, a tolerância e o diálogo. Só que o que acontece na polarização? Os adversários são transformados em inimigos, como já foi dito. O diálogo não é incentivado e transgredir certas regras pode ser justificado. E foi o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. Né? Então, isso é um exemplo do que pode acontecer quando não se respeitam as regras do jogo democrático. Alguns fatores explicam a conjuntura política, o cenário político brasileiro atual. Como, por exemplo, as redes sociais. Esse é o fator 1. O que são algoritmos? Algoritmos são sequências de instruções, né, da informática que determinam os conteúdos que chegam até nós. Tem uma repetição de palavras aqui, eu já vou consertar. Esses conteúdos que chegam até nós, eles vão reforçar a nossa visão de mundo. Né? De que maneira? Esse reforço vai acontecer porque os algoritmos vão favorecer que cheguem até nós os conteúdos, os dados, as informações que se encaixam na nossa visão de mundo. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai consumir dados, e a gente vai interagir com outros usuários, com outros internautas, com outras pessoas,
que têm visões de mundo parecidas com a minha. Opiniões, notícias, artigos, vídeos, imagens, todos esses dados o algoritmo vai trazer para a gente, sempre reforçando o quê? A bolha política, ideológica, cultural, na qual a gente vai viver. A gente vai convivendo com as pessoas e com as ideias que estão dentro da nossa visão de mundo e se afasta dos demais. A gente vai ficar dentro de bolhas, vivendo realidades paralelas. Resultado, cada pessoa consolida e reforça as ideias que já tem, passando a ter mais certeza de que está certa sobre seus julgamentos e que não deve mudar de ideia. Eu estou certo e pronto. As visões discordantes se tornam cada vez mais estranhas, absurdas e até mesmo inaceitáveis, né? Nesse processo de transformar o meu adversário político ideológico no meu inimigo. Uma cultura de ódio que vai se construindo. Fator 2. Políticos e lideranças. Nesse contexto de polarização, políticos, partidos e grupos mais extremistas, eles vão se alimentando do descontentamento e da intolerância das pessoas com os problemas sociais, políticos, econômicos, para ganhar mais apoio. Então, a gente tem a emergência desses líderes baseados na dominação carismática. Lembrem-se dos tipos ideais de dominação para o Max Weber, que nós vimos em Sociologia 1, com esses políticos aí, que têm um discurso muito enraivecido, que falam alto, que dizem que vão mudar tudo, que querem salvar as pessoas, né, que tem um messianismo, aquela lógica do grande salvador de todos, da humanidade, né? E muitas vezes eles fazem isso, ao invés de discutir problemas com saúde, com educação, eles vão apontar para um inimigo, né? Um bode expiatório, um culpado para os problemas da nação, um grupo social que representa os problemas da sociedade que deve ser eliminado. E a gente já viu que isso não leva a coisas boas. A gente viu isso na primeira década do século XX, o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu na Espanha e Portugal, o fascismo, né? O nazismo alemão e etc. Fator 3, a guerra cultural. O que vai acontecer, né? O foco da disputa deixa de ser a economia, as políticas públicas para a saúde, para a educação, para saneamento básico, para trabalho, para emprego e etc. E as preocupações se deslocam desse foco para as questões relacionadas à cultura, aos costumes e os comportamentos, né? A pauta dos costumes. Então, pouca importância é dada às propostas concretas, né? Vamos pensar em planos econômicos, em melhorar e diminuir a pobreza, em gerar mais emprego e etc., porque as pessoas acabam focando nas questões de cunho moral, na questão dos direitos da população LGBT, das mulheres, dos negros, dos povos indígenas, da descriminalização do aborto, das drogas, a educação sexual e etc. Não é que isso não deva ser discutido. O problema é que se discute isso como se e não se discutem outras questões que também são importantes, são questões estruturais para resolver os problemas do nosso país, né? E há também uma grande perseguição, né, ao direito de existir de quem é diferente, de ser como ele quer, né, de enxergar as necessidades de certos grupos que há séculos são oprimidos na sociedade brasileira. É possível diminuir a polarização? E aqui um autor, o Andreassa, né, que também ajudou na elaboração dessa apresentação, dessa aula, vai dizer que a gente pode, só que a gente tem que fazer um exercício de autorreflexão. Só isso não vai resolver sozinho, mas se a gente também só esperar as mudanças estruturais, a gente acaba se desresponsabilizando. A gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, a primeira coisa, admitir que nós somos falhos. Podemos estar equivocados. Então, reconhecer as falhas em nossos raciocínios e visões de mundo nos torna mais abertos a argumentos discordantes, né, a visões de mundo diferentes da minha, que podem nos fazer rever certos pontos, né, e a gente ampliar nossa mente, crescer, evoluir intelectualmente. Também é necessário pensar como é que minhas ideias, minhas certezas, minhas convicções são construídas. Como eu estou pensando? É preciso compreender como nossas visões e argumentos
né, são construídos, é preciso entender como eles são elaborados. Chegamos às nossas conclusões por meio da análise de fatos e de evidências, ou a gente só reproduz o que disseram para a gente no mundo do trabalho, da família, da religião? Eu estou pensando de maneira crítica ou só estou reproduzindo o que se coloca nos grupos de WhatsApp? Chegamos às conclusões por meio da análise de fatos e evidências? Demos pesos iguais ou pelo menos parecidos para quem pensa diferente, para outras visões de mundo, para outras opiniões, para outros argumentos, para outros raciocínios? Vale lembrar uma regra simples. Primeiro, temos que pensar cientificamente, analisar as informações, fatos e evidência, para depois formar uma opinião sólida, e não meramente um achismo, achar alguma coisa, é sim, porque sim, e nem saber porque pensa daquela maneira. Tá? A gente tem que pensar sobre a maneira que a gente pensa. As pessoas podem mudar de opinião. O raciocínio motivado e a lealdade a grupos têm grande influência na forma como criamos nossas opiniões. Mas também é verdade que temos o desejo de manter visões corretas a respeito do mundo. Isso nos permite aprimorar nossas opiniões e ir em busca das verdades, né? Ou de, pelo menos, visões de mundo mais críticas e que dão conta da realidade a partir de um senso científico e filosófico, e não apenas o senso comum. E é necessário ter empatia, né? Quem pensa diferente não é meu inimigo, né? Temos que tomar esse cuidado. É importante se colocar no lugar daquele com quem debatemos, né? Então, por que a pessoa pensa daquele jeito? O que leva ela a ter uma visão de mundo tão diferente da minha? Além de aumentar nossas chances de convencimento, e convencimento não a partir de uma lógica de duelo, que eu tenho que mostrar que eu estou certo e você errado. Convencimento no plano de argumentação, né? Eu estou falando, mas eu também estou ouvindo, e ouvindo com atenção, estou ouvindo com respeito, né? E também estou disposto, né, a me colocar no lugar do outro, né? Isso nos abre para enxergar pontos positivos em visões diferentes. Olha, eu não tinha pensado em tal coisa antes de você estar me dizendo isso que você diz nesse momento. E a gente tem que sair da dicotomia, do maniqueísmo, né, de uma visão onde ou é certo ou errado, é 8 ou 80, né? Ou é preto ou é branco, né? Ninguém deve ser considerado inimigo, né? Aliados inimigos, só por pensar diferentemente da gente. Essas aqui são as referências, tá? E é isso. Tá? Um bom final de semestre para todos, né? E até a próxima. Tchau.